Há um momento na vida em que algo muda silenciosamente dentro de você. Não é um estalo, nem um grito, nem uma explosão. É um silêncio. Um silêncio que chega devagar, mas chega com força. E acontece quando você simplesmente fica calmo. Já reparou nisso? Já percebeu como algumas pessoas começam a enlouquecer exatamente quando você deixa de reagir? Quando você para de se justificar? Quando você não se irrita mais? Quando você já não dá as respostas que elas esperavam? Quando você apenas observa? É quase como um paradoxo da alma humana. Quando você encontra paz, os outros revelam o próprio caos. Mas antes de entender esse fenômeno, respire fundo comigo. Sim, agora. Respire fundo e sinta seus ombros relaxarem. Porque esta reflexão não é sobre o outro, é sobre você. Sobre a força que nasce da mente tranquila. Sobre o poder que surge quando você para de ser refém de quem tentava te controlar emocionalmente. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquele momento em que alguém tentou te provocar e você não reagiu. Aquele instante em que esperavam sua explosão e você ofereceu serenidade. Aquela situação em que queriam ver você desmoronar e você permaneceu firme. E aí, algo aconteceu. O outro começou a se incomodar, a se agitar, a se desequilibrar. Porque quando você fica calmo, quem depende da sua reação perde o controle do jogo. O estoicismo sempre ensinou isso. Quem domina a si mesmo, domina tudo ao redor. Mas essa verdade só se revela quando você vive a experiência na prática. Quando você fica calmo, o manipulador perde a arma, o arrogante perde a plateia, o narcisista perde o domínio, o inseguro perde o controle, o provocador perde o espetáculo. Sua calma desmonta completamente as estratégias emocionais dos outros, porque a sua calma revela o que o outro tentava esconder há muito tempo. O caos que sempre esteve dentro deles, não dentro de você. Quantas vezes na sua vida você reagiu por impulso e acabou se arrependendo depois? Quantas vezes deixou alguém te dominar emocionalmente porque não sabia se proteger? Quantas vezes achou que precisava se explicar para ser compreendido? Mas, quando você começa a se acalmar, algo acontece. Você começa a observar, a perceber padrões, a enxergar a verdade por trás das atitudes das pessoas, a entender que muita gente só tinha poder porque você dava. E quando você tira a energia, o castelo deles desmorona. É por isso que este vídeo é importante, porque talvez você esteja exatamente nesse ponto da vida, o ponto em que sua calma está começando a revelar quem realmente estava ao seu redor. O ponto em que você começa a perceber que não precisa reagir, que não precisa provar, que não precisa se desgastar. A calmaria que você escolhe incomoda quem vive no caos. Incomoda porque revela. Incomoda porque expõe. Incomoda porque mostra que o controle nunca esteve com eles. Sempre esteve com você. E se você está ouvindo isso agora, existe uma razão. A sua mente está pedindo descanso. Seu coração está pedindo dignidade. Sua paz está pedindo espaço. E você está finalmente entendendo que a reação dos outros não te define. Aliás, antes de continuarmos, deixa eu te dizer algo importante. Se este início já está fazendo sentido para você, se você está se reconhecendo nas palavras, se você sente que está entrando numa nova fase emocional, então considere se inscrever aqui no canal. Esta comunidade é formada por pessoas que decidiram buscar força, clareza e serenidade todos os dias. E se você está aqui, é porque está pronto para essa transformação interna também. Voltemos. A pergunta que realmente importa agora é: por que a sua calma enlouquece o outro? A resposta é profunda e totalmente alinhada à filosofia estoica. E é exatamente isso que vamos explorar nos próximos blocos. Porque quando você entende o poder da neutralidade emocional, tudo muda. Suas relações, sua postura, seus limites, sua paz interior. Prepare-se. Você está prestes a enxergar a força que sempre teve, mas nunca percebeu. Agora que você já entendeu o impacto inicial da sua calma, é hora de nomear o inimigo invisível que se manifesta quando você muda, a mente turbulenta do outro. Sim,
Porque a maior parte das pessoas não sabe lidar com o silêncio emocional de alguém que encontrou a própria paz. A sua calma para muitas pessoas é uma ameaça, não porque você faz algo de errado, mas porque sua tranquilidade revela o descontrole que elas sempre tiveram e sempre esconderam. E é importante entender isso profundamente, porque é aqui que mora o poder estoico. Você não desestabiliza ninguém. Eles se desestabilizam sozinhos quando você para de reagir. Pense por um instante nas dinâmicas emocionais que você já viveu. Quantas vezes alguém só parecia forte porque você estava fraco? Quantas vezes alguém só parecia no controle porque você estava tentando explicar? Quantas vezes alguém só parecia estável porque você absorvia a instabilidade deles? A mente turbulenta do outro sempre dependeu da sua reação para se equilibrar. E quando essa reação desaparece, ela enlouquece. 1. O que acontece dentro da pessoa quando você fica calmo? Algo que poucas pessoas entendem. Sua calma desmonta a estratégia emocional do outro. Alguns exemplos. Quem usava provocação, perde o prazer. Quem usava ironia, perde a função. Quem usava culpa, perde o controle. Quem usava drama, perde a plateia. Quem usava manipulação, perde o acesso. Quem usava gritos, perde o poder. A reação que sustentava a dinâmica desaparece. E, com ela, desaba a sensação de domínio que o outro tinha sobre você. Quando isso acontece, o que surge é agitação. Agitação emocional, agitação mental, agitação comportamental. Eles não ficam enlouquecidos porque você fez algo, mas porque você deixou de fazer. E isso os força a se confrontar com a própria bagunça interna. 2. A calma expõe, e ninguém gosta de ver a própria verdade. O ser humano tem uma tendência natural de fugir de si mesmo, fugir das próprias emoções, fugir das próprias inseguranças, fugir do próprio vazio. E muitos tentam esconder isso provocando o caos externo. O problema é que, quando você fica calmo, não existe mais caos externo para mascarar o caos interno deles. Sua tranquilidade funciona como um espelho. Ela devolve a imagem que eles não queriam ver. É como se sua paz dissesse silenciosamente: o problema nunca fui eu, olhe para você. E isso, para mentes imaturas, é insuportável. 3. A mente fraca precisa que você reaja. A mente forte não, Epicteto ensinava. Não é o que acontece com você que te fere, mas como você reage. A mente fraca vive de reação. Precisa do caos externo para justificar o caos interno. Precisa que você perca o controle para não perceber que ela nunca teve. Por isso, quando você fica calmo, a mente fraca se desespera, inventa cenários, cria acusações, fantasia rejeições, provoca mais, exige explicações, tenta recuperar o controle. A mente forte observa, respira, analisa, compreende, se distancia, permanece em paz. Sua calma é o que separa esses dois mundos. 4. Porque algumas pessoas enlouquecem quando você muda. Porque elas estavam acostumadas com o seu antigo padrão emocional. Estavam acostumadas a te ver reagir, te ver justificar, te ver pedir, te ver insistir, te ver se explicar, te ver perder o controle, te ver sentir culpa. Quando você quebra esse padrão, você quebra o poder delas. E tudo que foi construído em cima desse controle emocional desmorona. Sua calma destrói o jogo psicológico que o outro tentava jogar. O silêncio revela. A paz incomoda. A estabilidade provoca. Porque quem vive de manipular emoção não sabe lidar com quem se tornou emocionalmente independente. 5. A calma faz você enxergar, e isso também incomoda o outro. Quando você se acalma, você começa a ver o que antes não via. Pequenas manipulações, comentários tóxicos, jogos emocionais, chantagens sutis, provas de desrespeito, sinais de ego inflado, atitudes imaturas, e quem te tratava como alguém cego, agora se sente exposto. Sua calma abre seus olhos. Sua calma fecha portas. Sua calma delimita limites. E limites enlouquecem quem nunca teve. 6.
Você deixa de ser controlável, e isso destrói a dinâmica antiga. Um fato simples, poderoso e incômodo. Ninguém consegue controlar uma pessoa calma, e é exatamente por isso que o outro enlouquece. Porque pela primeira vez você escapa das mãos emocionais dele. Você se torna imprevisível, seguro, estável, centrado e, acima de tudo, inalcançável para o caos alheio. Este é o ponto de virada do estoicismo emocional. Até aqui você compreendeu o fenômeno. A sua calma revela o caos do outro. Mas agora é hora de ir mais fundo. É hora de entender por que o estoicismo enxerga a calma como o maior poder que o ser humano pode desenvolver. O que você está vivendo, essa virada silenciosa, essa força que surge sem esforço, não é coincidência, é filosofia aplicada. Os antigos mestres estoicos já sabiam. Todo poder verdadeiro nasce do domínio interior. Nenhum outro tipo de força é tão estável, tão inabalável, tão absoluta. E para mostrar isso, deixe-me te conduzir pelas palavras daqueles que dominaram a si mesmos em meio a guerras, traições, perdas, tragédias e caos, e ainda assim mantiveram a alma tranquila. 1. Sêneca. A verdadeira liberdade é ser senhor da própria mente. Sêneca entendia que quem reage ao impulso é escravo. Escravo do medo, escravo da raiva, escravo do outro. Ele dizia: ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca se domina. E quando você responde a uma provocação com calma, é exatamente isso que está fazendo, se dominando. Você deixa de ser governado pelo comportamento alheio, deixa de ser manipulado emocionalmente, deixa de viver reagindo ao que o outro faz ou deixa de fazer. Sua calma é um ato de liberdade, e liberdade assusta quem vivia te controlando. 2. Epicteto. O que te perturba não é o que acontece, mas a opinião que você tem sobre isso. Epicteto foi escravo, literalmente escravo. Mas nem isso o impediu de se tornar um dos maiores filósofos da história. Ele descobriu algo que poucos percebem. O problema nunca está no fato, está na interpretação. Quando alguém te provoca, não é a provocação em si que te fere, é o significado emocional que você dá a ela. Quando você muda esse significado, a provocação perde o poder. Sua calma diz: eu não vou interpretar isso como ameaça. Eu vou interpretar isso como revelação. E a pessoa que tentou te atingir se desespera, porque não controla mais a sua narrativa interna. Epicteto também dizia: ninguém consegue irritar você sem o seu consentimento. Quando você fica calmo, está retirando esse consentimento. Está fechando a porta pela qual o caos deles entrava. 3. Marco Aurélio. A alma se torna invencível quando não reage ao que não pode controlar. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentou epidemias devastadoras, traições políticas, guerras intermináveis, perdas familiares profundas, e mesmo assim escrevia em seu diário: se algo externo te magoa, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua avaliação sobre ela. Isso é estoicismo puro, é consciência, é poder. Quando você fica calmo, faz exatamente o que Marco Aurélio aconselhava. Você escolhe o que vale sua energia. Você decide o que merece sua resposta. Você controla sua mente quando tudo ao redor tenta te roubar o eixo. E quem está acostumado com seu desequilíbrio se apavora diante dessa nova versão de você. 4. A filosofia que explica por que o outro enlouquece com sua calma. Os estoicos já diziam: nada é mais provocador do que alguém que não pode ser provocado. Quando você reage, o outro sente que venceu. Quando você se altera, ele sente que tem poder. Quando você se descontrola, ele sente que domina algo em você. Mas quando você fica calmo, tudo isso desaparece. A pessoa que tentava te manipular perde a principal fonte de alimento emocional. Ela se vê diante de você, firme, sereno, inatingível, e percebe que não tem mais acesso à sua mente. É por isso que enlouquecem, porque não sabem como lidar com alguém que encontrou o próprio eixo. O estoico não se retira para fugir, se retira para se elevar.
Sua calma não é passividade, é estratégia. Sua serenidade não é fraqueza, é força pura. 5. A prática estoica. Respiração, presença e aceitação. Aqui começa a parte prática que muda vidas. A filosofia ensina que, para dominar o emocional, você precisa 1. Respirar antes de reagir. A respiração tira você do impulso e leva para a consciência. 2. Observar sem interpretar. Quando você observa, não assume nada. E o que não é interpretado não te fere. 3. Aceitar o que não controla. A aceitação não é desistência, é sabedoria. Quem aceita, administra. Quem resiste, se machuca. Sêneca dizia: aquele que aprende a se controlar se torna imbatível. E você está exatamente nesse caminho. Caminho de força, caminho de clareza, caminho de poder silencioso. Agora que você entendeu por que sua calma desmonta o outro, é hora de aprender o método secreto que os estoicos usavam para permanecer inabaláveis. O distanciamento mental. Não é indiferença, não é frieza, não é arrogância, é habilidade, é técnica, é consciência. É a arte de ver sem absorver, sentir sem se perder, perceber sem reagir. Quando você domina esse exercício, ninguém mais tem acesso direto ao seu emocional. Ninguém mais te desequilibra, ninguém mais te controla, ninguém mais te tira da sua paz. E aqui vamos construir essa habilidade juntos, passo a passo de forma concreta. Respire fundo, porque este é o bloco que mais transforma a mente humana. 1. A metáfora do visitante. Pensamentos não são você. Os estoicos tinham uma visão simples e poderosa sobre a mente. Todo pensamento é um visitante. A alma é a casa. Alguns visitantes são calmos, outros são desconfortáveis, outros batem à porta querendo entrar à força. Mas nenhum deles é você. Epicteto dizia: quando um pensamento surgir, diga a ele: você não é meu, você é apenas um visitante. Essa frase muda a vida, porque quando você a repete internamente, você cria espaço entre você e sua emoção. E é nesse espaço que nasce o autocontrole. A calma surge, a clareza chega, a paz começa a respirar dentro de você. E adivinha? É exatamente esse espaço que enlouquece quem queria te provocar. Porque a pessoa percebe que não consegue mais entrar na sua mente como antes. 2. O distanciamento não te afasta do mundo, te aproxima da verdade. Existe uma diferença entre distância emocional e frieza emocional. Frieza é fuga. Distância é maturidade. Frieza fecha o coração. Distância abre a mente. Quando você pratica o distanciamento estoico, você não deixa de sentir. Você apenas aprende a olhar de fora. Imagine que você está sentado em uma sala de cinema, observando sua vida passar na tela. Você não é mais o personagem correndo pelos corredores. Você é o observador, tranquilo, consciente, lúcido. Essa mudança de perspectiva é revolucionária, porque quando você observa, percebe quem te manipula, quem te provoca, quem joga sujo, quem te usa emocionalmente, quem tenta te desestabilizar, quem age na sombra, quem depende do seu caos, e também enxerga algo ainda mais importante: o que isso tudo tem a ver com você e o que não tem. O distanciamento revela que muito do que você carregava nunca te pertenceu. 3. O exercício de nomear o que sente, uma arma psicológica. Toda emoção tem poder, até que você a nomeie. Quando você diz: isso é apenas irritação passando, isso é apenas ansiedade tentando entrar, isso é apenas o ego querendo responder, isso é apenas expectativa criando ruído, o mistério desaparece, e junto com ele, desaparece o impulso. Marco Aurélio fazia isso todos os dias, todas as noites, sempre que precisava. Ele escrevia: não se deixe enganar pelo primeiro impacto da emoção, nomeie-a. Porque quando você nomeia, você tira o poder. Quando você observa, você controla. Quando você descreve, você se distancia. E o outro percebe isso na hora e se desespera porque perdeu o acesso. 4. O silêncio que nasce dessa técnica é diferente.
é inteligente. Antes, seu silêncio era sufocado. Era aquele silêncio que você fazia para evitar conflito. Silêncio que vinha da dor. Silêncio que vinha da tentativa de ser aceito. Agora não. Agora é um silêncio consciente, escolhido, maduro, estratégico. É o silêncio de quem aprendeu a respirar antes de agir, de quem sabe que explosões emocionais só favorecem o outro, de quem entende que não vale a pena entregar poder para quem não sabe lidar com ele. O estoico usa o silêncio como escudo, não como fuga, e esse silêncio específico, é o que tira o outro do eixo, porque ele sente algo que antes não existia em você: controle. 5. Como praticar o distanciamento no dia a dia, de forma simples e eficaz. Aqui vai o exercício. 1. Alguém te provoca. Respire fundo. A respiração impede que o impulso assuma o comando. 2. Observe o pensamento surgindo. Isso é apenas irritação querendo entrar. 3. Diga internamente: você é só um visitante. Isso te separa da emoção. 4. Escolha não reagir no primeiro impulso. Espere 3 segundos. 3 segundos mudam tudo. 5. Responda com calma. Ou não responda. Escolha consciente. Poder. Faça isso por 1 semana. A mudança será absurda. 6. O outro enlouquece porque não tem mais acesso ao seu centro. Quando você pratica o distanciamento, sua mente vira um território reservado. Ninguém entra sem permissão. Ninguém toma o controle. Ninguém dita seu estado emocional. Você se torna independente, sólido, estável, imprevisível, misterioso, inabalável. E é isso que enlouquece o outro, porque eles perdem a senha emocional que antes funcionava tão facilmente. Há um ponto na vida em que você entende que não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa convencer, não precisa implorar, não precisa superar expectativas alheias. Você apenas precisa permanecer fiel a si mesmo. Esse ponto é o início da transformação. E ela começa exatamente aqui, dentro do seu silêncio. O silêncio interior, aquele que ninguém vê, ninguém escuta, ninguém aplaude, é o berço do autodomínio. A partir desse silêncio, nasce uma nova versão de você. Uma versão que não reage por impulso, não cai em provocações, não se perde em emoções passageiras. Uma versão que finalmente compreende: eu posso sentir, mas eu nunca mais serei escravo do que sinto. Essa é a essência da transformação estoica. 1. Você deixa de ser reativo e se torna consciente. Antigamente, você reagia rápido demais. Uma palavra te atingia, uma expressão te doía, um silêncio te consumia, uma mensagem ignorada te tirava o chão. Hoje, com a calma que vem do distanciamento, algo muda profundamente. Você escuta antes de responder. Você respira antes de reagir. Você observa antes de interpretar. Você compreende antes de se magoar. Essa transição é brutal, porque ela tira o controle da mão de quem antes te manipulava. Eles esperam o seu impulso e recebem sua lucidez. Esperam sua fraqueza e encontram sua força. Esperam seu desespero e recebem seu silêncio. Esperam seu caos e encontram sua paz. É aqui que o outro começa a enlouquecer, porque a versão de você que eles sabiam manipular morreu. 2. O silêncio interior revela o que antes estava escondido. Quando a mente se acalma, algo extraordinário acontece. Você começa a enxergar o que antes ignorava. Você percebe padrões, percebe intenções, percebe jogos emocionais, percebe pequenas humilhações disfarçadas de brincadeira, percebe abusos sutilmente normalizados, percebe mensagens carregadas de ego, percebe respostas que mostram mais do que dizem. A calma não é passiva, é analítica. É ela que te permite ver a verdade sem o filtro da emoção, e a verdade te liberta. Porque quando você vê claramente, você deixa de se enganar. E quando deixa de se enganar, ninguém mais te engana. 3. Você se torna seletivo,
e isso gera desconforto no outro. A transformação também aparece no que você deixa de aceitar. Coisas que antes você tolerava, agora te parecem absurdas. Relacionamentos que antes você insistia, agora te parecem pesados. Pessoas que antes te encantavam, agora te cansam. Conversas que antes te prendiam, agora te irritam. Posturas que antes você aceitava, agora te afastam. A seleção começa. A peneira se fecha. A porta diminui. A presença se torna rara. E quem estava acostumado com sua bondade ilimitada, com sua paciência infinita, com sua disponibilidade exagerada, começa a perceber a mudança. E é isso que enlouquece, porque perceberam que perderam o acesso a algo que achavam garantido. 4. Frases de impacto curto. O mantra da sua nova versão. Aqui estão as frases-chave que definem sua transformação. São mantras estoicos, diretos, que moldam sua nova postura. Eu não sou o que sinto. Eu observo o que sinto. Eu não reajo. Eu escolho. Quem controla meu silêncio, controla nada. A paz é meu filtro. O resto é ruído. Meu valor não está no quanto dou, mas no que preservo. Meu limite é meu respeito. Eu não explico mais o que já está claro para mim. Estas frases cortam o vínculo emocional que o outro tinha com você, porque agora você não é mais acessível, não é mais previsível, não é mais manipulável. 5. A transformação cria estabilidade, e estabilidade é irresistível. Pessoas emocionalmente bagunçadas precisam de alimento, precisam de caos, precisam de reações, precisam de drama. Quando você fica calmo, você retira esse alimento, e elas entram em colapso. Sua estabilidade cria 3 efeitos. 1. Respeito, porque veem que não conseguem te dobrar. 2. Mistério, porque você não reage como antes. 3. Atração, porque a calma é rara e tudo que é raro é valioso. Sua nova postura cria uma presença que não se explica, se sente. 6. A transformação final. Você aprende a se bastar. Talvez esta seja a parte mais importante da sua evolução. Quando você fica calmo, você descobre que você não precisa do retorno do outro. Você não precisa da validação do outro. Você não precisa do reconhecimento do outro. Você não precisa da aprovação do outro. Você não precisa da presença do outro. Você precisa da sua paz. E nada, absolutamente nada, vale mais do que ela. A transformação é interna, mas o impacto é externo. Sua energia muda e o mundo inteiro sente. E quem vivia do seu desequilíbrio, agora sofre com a sua estabilidade. Agora que você entendeu o fenômeno, compreendeu a filosofia e experimentou a transformação interna, chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Como aplicar essa calma estoica no dia a dia, de forma simples, consistente e natural. Porque força emocional não é algo que se tem, é algo que se pratica. É um treino diário, silencioso, discreto. E é por isso que quem tenta te manipular enlouquece, porque você não usa sua calma como máscara, mas como técnica. A partir deste bloco, você vai aprender 3 pilares que sustentam a mente tranquila. Respirar, aceitar, soltar. Esses 3 movimentos são a base do controle emocional, e juntos eles formam o mecanismo mais poderoso que você pode desenvolver. Vamos aprofundar cada um e experimentar juntos. Respire fundo e vamos começar. 1. Primeiro pilar. Respirar. O retorno imediato para o centro. A respiração é o método mais antigo e mais eficaz para recuperar o comando da mente. Ela interrompe o impulso, ela quebra o padrão. Ela devolve você ao presente. Quando alguém te provoca, seu corpo já sabe o que fazer. O peito aperta, o coração acelera, os músculos tensionam, a mente dispara. O antigo você reagiria imediatamente, mas o novo você respira. Inspire devagar e expire mais devagar ainda. Sinta a diferença. Os estoicos chamavam isso de voltar ao eixo, porque a respiração devolve ao corpo a mensagem que a mente esqueceu. Você está seguro.
E quem está seguro, não reage. Quem não reage, não é manipulável. Quem não é manipulável, enlouquece o manipulador. Pratique isso sempre. Antes de responder, respire. 2. Segundo pilar. Aceitar. O fim da guerra com a realidade. Aceitar não é concordar. Aceitar não é se submeter. Aceitar não é desistir. Aceitar é reconhecer o que é, sem fantasiar, sem distorcer, sem criar histórias. Marco Aurélio escrevia: aceite o que a vida traz, e você encontrará força para lidar com tudo. Quando você aceita que o outro é como é, que certas atitudes são previsíveis, que algumas pessoas não vão mudar, então você se liberta, porque você para de lutar contra o inexistente, para de tentar mudar o imutável, para de esperar maturidade de quem não a tem, para de querer profundidade de quem só flutua. E sabe o que nasce disso? Clareza. E da clareza nasce a calma. A aceitação te coloca acima da situação. Ela te tira do papel de vítima emocional. Ela te transforma em observador. E o observador é inatingível. 3. Terceiro pilar. Soltar. O ato mais difícil e mais libertador. Soltar não é abandonar alguém. Soltar não é cortar relações. Soltar não é desaparecer. Soltar é impedir que a energia do outro invada sua mente. Soltar é dizer: eu não vou carregar o que não me pertence. Soltar é deixar que cada pessoa lide com o que ela cria, sem que você tente salvar, consertar ou compensar. Soltar é grandeza emocional. Soltar é maturidade. Soltar é elegância emocional. E é aqui que muitos enlouquecem. Porque quando você solta emocionalmente, o outro percebe que perdeu o controle. Pessoas imaturas confundem controle com amor. Quando você solta, elas acham que você deixou de amar, quando, na verdade, você começou a se amar. Soltar é o ápice da calma. 4. As 3 analogias estoicas da natureza. Para gravar o método no corpo, a mente como o rio, a água passa, mas o rio permanece. Os pensamentos passam, mas você permanece. A provocação passa, mas sua paz permanece. A mente como a montanha. O vento bate, a chuva cai, o tempo muda, mas a montanha continua imóvel. Assim deve ser sua mente diante de palavras alheias. A mente como o céu. As nuvens escuras chegam e vão embora. Elas não podem tocar o céu. Da mesma forma, emoções podem te visitar, mas não podem te possuir. Essas imagens são âncoras. Use-as sempre que precisar se recentrar. 5. Prática diária. O RAS. Respirar, aceitar, soltar. Antes de dormir, antes de uma conversa difícil, antes de responder uma mensagem, antes de cair em um velho padrão emocional, repita: respirar. Me devolve ao presente. Aceitar. Me liberta da ilusão. Soltar. Me devolve a paz. Faça isso por 7 dias. A mudança será tão profunda que você não reconhecerá mais o antigo você. E quem te conhecia pelo antigo padrão emocional vai enlouquecer quando perceber que você se libertou. Agora que você aprendeu a respirar, aceitar e soltar, é hora de enxergar a grande virada da sua jornada. Você não é mais conduzido pelo caos externo. Você se tornou guiado pela paz interna. E quando essa mudança acontece, quando a tempestade dentro de você cessa, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. É quase como se o universo respondesse à sua nova vibração, ajustando pessoas, situações e emoções de acordo com a sua calma. Se antes sua mente era um campo de batalha, agora é um templo, e isso muda tudo. Este bloco é sobre consolidar essa transformação. É sobre garantir que você nunca mais se esqueça de quem se tornou. 1. Quando você fica calmo, você recupera o que sempre foi seu, o controle da própria história. Pessoas emocionalmente instáveis tentam te controlar através de 3 mecanismos: urgência, culpa, provocação. Quando você reage, você entrega o volante da sua vida. Quando você se acalma, você pega o volante de volta. Sua calma faz isso. Ela devolve você para dentro de si mesmo. A partir de agora, você não age porque o outro espera.
Você age porque escolhe. Você não responde para agradar. Responde quando faz sentido. Você não se altera para provar algo, porque nada precisa ser provado. Sua calma te devolve o protagonismo. 2. Quem antes te controlava percebe que você mudou, e isso gera pânico. Sim, pânico. Porque quem te manipulava emocionalmente dependia da sua reação para sobreviver. Eles sabiam exatamente onde tocar para te irritar, onde cutucar para te deixar inseguro, o que dizer para te desestruturar, o que fazer para te manter preso emocionalmente. Mas agora, nada disso funciona. Seu silêncio desmonta estratégias. Sua calma desmonta armadilhas. Sua lucidez desmonta jogos. E o outro percebe que perdeu o poder. É por isso que enlouquece, porque não consegue mais acessar a versão antiga de você, aquela que reagia, sofria, implorava. 3. A serenidade consciente te faz enxergar tudo com clareza. A calma não te deixa ingênuo. Pelo contrário, ela te deixa impossível de ser enganado. Você começa a ver intenções escondidas nos gestos, ego inflado nas palavras, manipulação emocional nas atitudes, incoerências mascaradas de carinho, inconsistências disfarçadas de atenção, mentiras envoltas em gentileza. Sua mente agora funciona como uma lente limpa, e com essa lente nada passa despercebido. A clareza te protege, e quem vivia da sua confusão agora teme sua lucidez. 4. Sua calma cria uma atmosfera diferente, e todos sentem. As pessoas percebem quando alguém muda de vibração. Elas não sabem explicar, mas sabem sentir. Quando você está calmo, sua energia muda, seu olhar muda, sua postura muda, sua voz muda, sua presença muda. E tudo isso cria 3 reações automáticas. 1. Respeito, mesmo de quem não te respeitava antes. 2. Admiração, porque estabilidade é rara. 3. Insegurança, em quem vivia do seu desequilíbrio. Sua calma, sem esforço algum, se torna autoridade emocional. Você não precisa levantar a voz, nem impor sua opinião, nem exigir reconhecimento. A ordem nasce naturalmente ao seu redor. 5. A serenidade te transforma em alguém que não pode ser manipulado. Pessoas emocionalmente frágeis são facilmente manipuladas porque sentem demais, reagem rápido demais, interpretam errado demais, esperam demais, idealizam demais, acreditam demais, cedem demais. Mas quando você fica calmo, essas portas se fecham. Você se torna menos acessível, menos vulnerável, menos influenciável, menos emocionalmente dependente, e aquele que antes te dominava emocionalmente, agora se vê impotente. Sua calma é sua muralha, seu silêncio é sua espada, sua clareza é seu escudo. 6. A serenidade se torna sua identidade, e não apenas um estado emocional. Talvez a maior mudança de todas seja esta: sua calma deixa de ser um esforço e se torna quem você é. Ela se torna sua assinatura emocional, seu jeito de existir no mundo, sua nova identidade estoica. E a partir desse momento, algo poderoso acontece. As pessoas começam a te tratar como você se trata. Se você se trata com respeito, vão te respeitar. Se você se trata com dignidade, vão reconhecer seu valor. Se você se trata com paz, nenhum caos mais te alcança. Você começa a atrair somente aquilo que combina com sua mente e rejeitar automaticamente tudo o que vibra em desordem. 7. Sua transformação é o que enlouquece, não sua ausência. É muito comum acreditar que as pessoas enlouquecem quando você some. Mas a verdade é outra. Elas enlouquecem quando percebem que você não é mais quem eram capazes de dominar. Sua ausência pesa, mas sua mudança pesa ainda mais, porque o mundo tenta te prender na versão antiga que servia aos outros. E quando você renasce, ninguém está preparado. Sua calma é o anúncio silencioso do seu renascimento emocional. Respire fundo. Deixe o ar entrar devagar e sair ainda mais devagar. Sinta seu peito aliviar.
sinta os ombros soltarem, sinta sua mente silenciar. Agora que você chegou até aqui, pare um instante e perceba a transformação que aconteceu dentro de você durante esta jornada. A versão de você que começou este vídeo não é a mesma que está aqui agora. Aquela versão reagia. Esta versão escolhe. Aquela versão se alterava. Esta versão se observa. Aquela versão precisava ser compreendida. Esta versão se compreende. Aquela versão buscava respostas no outro. Esta versão encontra respostas em si. Essa mudança é o que chamamos de poder estoico. 1. A calma que você encontrou não é coincidência, é renascimento. A serenidade que agora você sente não é paz de momento. É um tipo de paz que nasce depois de tempestades internas que ninguém viu. É um tipo de confiança que só surge depois que você se cansa de ser atingido. É um tipo de força que aparece quando você decide que nunca mais será refém de emoções alheias. Você não está apenas calmo, você está consciente, você está presente, você está desperto. E quando uma mente desperta encontra seu centro, nada, absolutamente nada, tem poder de derrubá-la. 2. Quando você muda por dentro, o mundo inteiro responde. Pessoas percebem. Ambientes percebem. Situações percebem. Porque a vida reage à energia que você emana. A partir de agora, sua presença terá uma nova vibração, mais firme, mais leve, mais estável, mais profunda, mais silenciosa, mais respeitável. Sua calma não será mais vista como fraqueza, será reconhecida como força. Aquela força antiga, ancestral que Marco Aurélio descrevia como a alma que sabe permanecer em si mesma. Você descobriu essa alma, e nada pode tirá-la de você. 3. Quem tentou te manipular vai notar, e vai sentir. Por que você reagiu menos? Por que você mudou? Por que você não se importa mais? Não, nada disso. A verdade é muito mais profunda. Você finalmente aprendeu a não entregar seu centro. O jogo emocional termina quando uma das partes decide sair da mesa, e você saiu. Você recolheu suas fichas emocionais, guardou sua energia, ergueu sua muralha de paz. E quem vivia do seu desequilíbrio agora se vê diante de um muro que não tem portas. Não porque você guarda rancor, mas porque agora você guarda a si mesmo. Essa é a virada que enlouquece o outro, porque quem precisava te ver perdido não sabe o que fazer quando te vê firme. 4. O silêncio que antes era dor, agora é escolha. Feche os olhos por um momento. Perceba isso. O silêncio que você carrega agora não é vazio. É plenitude. É autocontrole. É maturidade. É presença. Você não se cala mais porque não tem palavras. Você se cala porque aprendeu que o que não merece sua energia não merece sua resposta. Sua mente agora é templo. Seu coração agora é santuário. Sua paz agora é território sagrado. E só entra quem sabe se comportar lá dentro. 5. A partir de hoje, a vida te tratará como você se trata. Se você se trata com urgência, viverá em urgência. Se você se trata com descaso, atrairá descaso. Se você se trata com carência, buscará migalhas. Mas se você se trata com calma, tudo muda. A vida respeita quem se respeita. A vida poupa quem se preserva. A vida guia quem se organiza por dentro. E o mais impressionante, pessoas começam a se alinhar com essa nova frequência. Algumas se afastam, outras se aproximam. E você entende que ambos os movimentos são bênçãos. O que é da sua paz permanece. O que é do caos se dissolve. 6. O último lembrete. Sua calma é sua libertação. Você não precisa vencer discussões. Você não precisa provar nada. Você não precisa buscar validação. Você não precisa convencer ninguém. A calma que você encontrou hoje é tudo o que você precisava. Ela te dá visão. Ela te dá força. Ela te dá liberdade. E liberdade emocional é a forma mais pura de poder. 7. Encerramento. Bas CTA suave.
Agora, respire mais uma vez. Sinta seu corpo presente. Sinta sua mente leve. Sinta sua alma quieta. O dia pode continuar barulhento, mas dentro de você a paz já venceu. Se esta reflexão tocou sua consciência, elevou sua força interior ou te ajudou a enxergar sua vida com mais clareza, considere se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é um passo rumo ao seu fortalecimento emocional. Cada reflexão é um convite para que você descubra, todos os dias, o poder que sempre teve. Porque quando você fica calmo, nada te derruba, e o outro, inevitavelmente, perde o controle.